Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Vamos lá, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nome dele, amém? Gente, inspirado pela série Encontrando Jesus no Velho Testamento, embora não seja a temática das quartas-feiras, e sabendo também que domingo o texto transitou sobre essa questão da Páscoa, eu quis separar esse texto mais uma vez na quarta-feira para trazer algumas questões que sejam relembradas para nós hoje e tentando reconstruir um pouco da história para que todo mundo esteja na mesma linha. Nós sabemos no relato bíblico que lá em Gênesis capítulo 1, Jesus é o Criador, não é isso? Ele cria todas as coisas. João fala no 1º capítulo do Evangelho de João, que ele estava com Deus desde o princípio, ou seja, Jesus não é um ser criado, Jesus é um ser incriado. Ele é Deus eterno na pessoa do eternamente gerado Filho de Deus. Jesus, então, é a razão da criação. A Bíblia diz que por Ele, para Ele, foram feitas todas as coisas, mas não só para Ele, mas por meio dEle. Jesus é o destinatário da criação, mas é o instrumento da criação, é o Logos criativo. No princípio era o Logos, o Verbo, e o Verbo transmuta-se em carne para habitar no meio de nós. Jesus então vem ao mundo, aliás, Jesus então é o Criador, que está ali em Gênesis, mas que ao mesmo tempo nos cria a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança tem a ver com imagem de caráter divino, a imagem intangível, invisível do caráter. Nós não fotografamos o caráter em si, mas nós também não fotografamos a alma de ninguém. Entretanto, as expressões da alma de alguém, do caráter de alguém, são visíveis para nós. Então Jesus, quando cria o homem à sua imagem e semelhança, e vem o pecado, aquela imagem e semelhança que foi pré-definida, ela é quebrada, ela é destruída, e ela se transforma em caos, em destruição, em antecipação de morte eterna. Aí a gente vê já que em Gênesis no capítulo 2, aliás no capítulo 3, no verso 15, que a gente tem repetido 3,15, como sendo o que nós chamamos de proto-evangelho, é a mensagem prévia, é o esboço do evangelho que iria ainda ser revelado, quando Deus disse que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e o descendente de Satanás ali o feriria o calcanhar, mostrando a eterna e futura destruição de todo o império maligno. Mas para que Deus construísse essa história de redenção, Ele criou etapas, fases. Ele tinha que escolher então uma família, e dessa família Ele escolher lá na frente um descendente daquela família, nascido de mulher, no caso de Jesus, que nasceu da Virgem Maria,
para que ele, no projeto de redenção, encarnasse. É por isso que o Novo Testamento é o óculos metafísico que Deus nos dá para enxergar o velho e entender o velho. Quem está transitando pelo velho sem os óculos do novo, sem os óculos de Cristo, está se perdendo em usos e costumes, está se perdendo em certas coisas, não está compreendendo o porquê de certos acontecimentos. Mas vamos lá. Então nós temos aqui, Abraão é o primeiro a ser escolhido, é a primeira geração dessa família do qual viria o Messias. A segunda geração é Jacó, a terceira geração são os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, certo? As 12 tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Dentro daquelas 12 meninos, homens, um chamado José, nós vimos isso domingo retrasado, foi vendido pelos irmãos por inveja. E ele vai para o Egito, mas ele vai para o Egito com um propósito, porque lá o escravo se transforma em rei, e como rei, ele cuida da fome da terra naquela época, porque ele conseguia desvendar os sonhos do faraó. E a sua família, em torno de 70 pessoas, mudou-se para o Egito porque José um dia fora vendido. Aí a gente começa a ver como o próprio José diz que há males que intentam contra nós, que Deus transforma em bem, e a gente tem que crer nisso sempre, encher o nosso coração dessa expectativa. O problema é que quando José ele morre, o faraó posterior não cuidou do povo de Israel como o faraó da época de José cuidou. Mas o que é que nós vemos? Um povo de 70 se transforma no passar do tempo, segundo análises históricas, em 3 milhões de pessoas. Eu estava pensando assim, Deus, 3 milhões de pessoas, é gente com força. Eu pensei, Senhor, hoje se a população de João Pessoa quisesse ir para algum lugar em João Pessoa, toda, onde ela poderia ir? Acho que canto nenhum, né? Canto nenhum, a não ser que a gente fosse para quê? Sei lá, para um canto daquele de plantação de cana, tamanho do mundo, cortasse as canas e nós nos ajuntássemos ali. Mas o que eu quero pontuar nesse texto é que aquele povo ele ficou escravo durante 400 anos, e ele sai de 70 para 3 milhões, em 400 anos. Mas aí vem o pulo do gato. O que que Deus quer nos ensinar com aquilo? O que é que Deus quis nos ensinar com aquela situação? É que a escravidão física ali era uma representação da escravidão espiritual que toda a humanidade vive. Todos nós vivemos. Quem não está em Cristo está no domínio do império das trevas. Não tem um outro terceiro império. Não tem uma coluna do meio. Sabe? É bipartidarismo. Não é pluripartidarismo, como tem no Brasil, né? 200 milhões de partidos. A gente não sabe mais nem quem é quem. O P do T, do B, do C, do H, do M. Império das trevas, império, reino do Filho do seu amor. E ali, gente, aí eu vou começar a falar sobre esse texto. Esse povo foi preservado por Deus da extinção. E o que é mais incrível no povo de Deus, agora eu falo antropologicamente e sociologicamente, é incrível a manutenção do povo de Israel enquanto povo. Não dá para se explicar, senão com intervenção divina. Gente, já houve vários povos no mundo que se acabaram, que foram extintos. Incas, maias, astecas, tantos povos foram extintos. Na Europa, povos, substituíram outros povos. Aí você diz assim, não, mas o Império Chinês é um império antigo, mas o Império Chinês sempre teve o seu território. O povo de Israel foi alijado do seu território. Aliás, é um povo que surgiu sem território. Um conceito que, para a filosofia política é meio estranho. Como é que tem um povo sem um território? E ali aquele povo ainda é chamado de nação. O que eu quero pontuar nesse momento é que aquele povo que estava no Egito estava na hora de ser liberto, de ir para a sua terra. Mas aquele povo experimentou 400 anos de luta, 400 anos de escravidão. E o que está por trás desse ensinamento, que eu vejo aqui muito bem, e que eu quero transformar em um princípio, sobre o qual eu falei em Campina Grande, no domingo passado, que é o primeiro ponto desse livro, é que nós não precisamos de condições perfeitas para termos vida plena. Nós não precisamos de condições perfeitas, condições normais de temperatura e pressão, todo tipo de pressão que você possa imaginar, a falta dessa pressão, para sermos plenos.
Muita gente está visualizando a vida sob o seguinte prisma: meu marido, eu queria que meu marido fosse perfeito, eu queria que a minha família fosse perfeita. Gente, eu vou dizer uma coisa: pare de querer condições perfeitas para ter vida plena com Deus, porque a vida plena com Deus não é uma condição, é um estado em que eu recebo gratuitamente isso. Quando eu olho para a história de Israel e vejo que aquele povo permaneceu 400 anos ali, aquele povo não tinha condições perfeitas, mas Deus preservou o seu povo. E o que eu quero dizer para você agora, categoricamente, para que você, tire e saia dessa condição, desse pensamento tosco, desse pensamento alienante que está lhe matando ou lhe está consumindo. Eu quero dizer uma coisa: você não precisa de condições perfeitas para ter vida plena, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores cuida de você e de mim. Louvado seja o nome dEle. Cuida de nós. O Senhor cuida de nós em todas as circunstâncias. Nós não precisamos encontrar as condições perfeitas para que a nossa vida entre em plenitude. E aí vem mais um ataque gracioso contra o movimento do pensamento atual, que mostra que Deus só é Deus quando me cura, que Deus só é Deus quando me dá uma casa, que Deus só é Deus quando a minha vida não tem problema, quando a minha vida está toda organizada, quando a minha vida está toda certinha. E aí, gente, eu fico pensando no que aconteceu com homens como Paulo, quando ele faz o relato na segunda carta aos Coríntios, sobre o que ele passou. Olha, eu recebi 3 vezes, 40 chicotadas menos uma dos judeus, eu naufraguei 2 vezes, eu fui preso tantas vezes, eu apanhei tantas vezes, aconteceu isso toda vez. Então eu vou dizer o seguinte: Paulo, para a teologia reinante, é o cristão mais mal sucedido, e vão dizer que ele estava em pecado. Olha no que a gente transformou o negócio. Por esse critério que hoje enchem os nossos ouvidos. Aí eu pensei: rapaz, tu só fala disso, eu não tenho uma televisão de cadeia nacional, pelo menos eu encho o saco do meu povo ali, todo dia eu encho o saco, para ver se causa uma reverberação, pelo menos um terremoto 1.06 boca na escala Richter, mais ou menos assim. O que eu quero dizer é o seguinte: o povo passou 400 anos escravizado, mas Jeová continuou sendo o Deus daquele povo. Amém, irmãos? Repita agora para o Senhor: Senhor, não me deixa pensar que eu preciso de condições perfeitas para ter vida plena e para reconhecer que Tu és Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que acontece? Deus vai libertar o povo, mas nesse processo de intervenção sobrenatural do Senhor, o faraó endureceu o coração. Não vou liberar o povo, não vou liberar o povo. Aí vinha uma praga: não vou liberar o povo. Vinha outra praga, ele amolecia. Quando dizia: pode ir, Moisés, eles não deixam mais não. Pode ir, não deixa mais não. Feito aquela música: posso não, minha mulher não deixa não. Então, estava naquele negócio, sabe? Eu deixo, não deixo, eu não deixo. Aí chegou a hora de dizer, Deus disse assim: olha, acabou a brincadeira, agora vem a última praga, é a 10ª praga, e agora eu vou matar os primogênitos do Egito. Todos os primeiros filhos de todas as casas, os primeiros bois, os primeiros carneiros, os primeiros cachorros, os primeiros gatos, os primeiros hamster, vai morrer tudo. Riram com o quê? Com hamster? Lá não tinha hamster não, devia ter aquelas ratazanas assim, desse tamanho. Até rato foi para o Beleléu naquela época. Deixa eu dizer uma coisa. Mas Deus disse: vocês vão fazer uma coisa. A morte não vai alcançar vocês. Vocês estão em terra estranha, vocês estão em domínio, vocês são escravos. Mas a morte não vai alcançar vocês. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escolher um cordeiro ou um cabrito, 1 ano de idade, sem mancha, sem mácula. Que carneiro é aquele que está sendo prefigurado? Quem é aquele carneiro? Jesus. É óbvio, ali é mais uma tipologia de Jesus, mais um tipo do Cristo de Deus que viria. Pega o carneiro, mata o carneiro, num horário específico, no cair da noite, pôr do sol,
pega o sangue, passa na porta, passa em cima, passa nos lados, e quando eu passar com o espírito da morte, o anjo que eu mando, que Deus é dono da vida e dono da morte, eu preservarei o meu povo, preservarei vocês. Mas eu quero falar só sobre duas coisas. O tema da mensagem hoje, gente, é como florescer na aridez. O que devemos fazer na aridez? Como continuar dando frutos na aridez? Porque é na aridez que as coisas acontecem. Ontem eu estava conversando com o pastor Leonardo, ele falando de um missionário que acabou caindo em um desses países aí muçulmanos, e ele dizendo que nesse país eles estavam expulsando mesmo os missionários cristãos, expulsando, porque é o seguinte, nesse país existe uma igreja, que é a igreja oficial, que é a igreja do Estado, para que os estrangeiros, quando forem àquele país, possam celebrar. Agora, o povo do país, se for pego com Bíblia, em árabe, nas mãos, aí paga caro. E aí, esse missionário dizendo da luta, ele disse, olha, o que se ouve no Brasil é muito pouco, é só um tantinho. Não se tem noção do que acontece não, gente, a quantidade de gente que morre, que ninguém nem ouviu dizer que morreu. E quem mata, às vezes, é a própria família. E muitas vezes com a própria autorização do Estado. É óbvio que isso não vai chegar na Organização das Nações Unidas, né? Respeito aos direitos humanos, à liberdade de religião. Porque é aquela história, basta o promotor não pegar o caso, basta o delegado não pegar o caso. Ah, nem ouvi dizer, morreram, foi. E morreram. Isso mesmo, morre tanta gente aí enterrada, a gente não sabe. E ele dizendo das dificuldades que é nesse país. Mas ele disse uma coisa. Ele disse, quanto mais batem, mais a igreja cresce. Quanto mais matam, mais a igreja cresce. Quanto mais puxa os cabelos, bota na cadeia, a igreja cresce. E eu vou dizer, só uma coisa no Brasil pode reverter o curso que nós estamos vivendo dessa teologia podre. É quando começarem a meter o cajado no lombo da gente aqui nessa nação. Quando a gente começar a sentir o gosto de fel dentro da boca, aí sim, nós vamos entender que o que torna uma nação cristã não é uma multidão lotando igrejas, mas é um grupo de pessoas que sabe florescer em terreno árido. Esse é o sentido. Florescer na aridez. Na hora que a aridez vem, na hora que a dificuldade vem, a igreja mostra a sua força. Tem aquela música, né? Brasil, mostra a tua cara. A gente vai dizer, igreja, mostra a tua cara. Quero ver quem paga para a gente, fica assim. E a ideia de um evangelho, gente, que ele tem várias faces, mas é uma só realidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Não desista não. Não desanime não. Tem gente que está deixando o Senhor porque o time não ganhou o Campeonato Carioca. É sério, eu não quero mais não, Senhor, eu orei tanto, pô. Orei tanto. Perdi de novo. Outro vai dizer, eu sou vice de novo. Não quero mais não. Sem querer mexer com ninguém. Aqui. Tem até uma piada que eu ia contar agora, mas não vou contar não. Conto? Não. Conto não, depois vão me chamar de clubofóbico, ou se não de vascofóbico. Não, conto não. Meu time vai voltar a jogar nesses dias, ou não. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia hoje, vendo a história de Israel, é o seguinte, é que Deus cuida do seu povo, é que Deus fez o seu povo florescer, mesmo em condições áridas, não só no Egito, mas no deserto. E uma segunda coisa que eu quero falar para vocês hoje, que tem a ver com a decisão que nós temos que ter na aridez da vida, no deserto da vida. São duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, ele diz aqui, ele diz assim, vamos para o versículo 8, aliás, 9.
Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ou seja, Deus disse que eles tinham que comer o cordeiro todo. Está compreendido? Todo. Cabeça, víscera, tudo. Come tudo. Se não conseguir, queima, mas não desperdice. Oferece a mim em sacrifício, mas não desperdice. Gente, talvez você nunca tenha percebido, mas por que Deus quis aquilo? Aquele é outro símbolo que Deus está querendo mostrar para nós. E ele até disse assim, ó, se a família for pequena, junta 2 famílias, mas come tudo. Nós vemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos que Jesus disse, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não entrará no reino dos céus. Escuta, Jesus foi moído todo. A ceia do Senhor, aquela representação simbólica, memorial da ceia, ali é o corpo e o sangue de Jesus, que nós temos que comer todo, e não em partes. Mas o que é que representaria comer o corpo de Cristo em partes? É vislumbrar a ideia de uma salvação com comprometimentos parciais, e não totais. Me coma todo. O comer todo a Cristo é comer o Logos. Coisa mais canibalesca, né? Por isso que chamavam os primeiros cristãos de canibais, porque eram esses assuntos, não, comer o corpo, tomar o sangue, pescar a alma. Mas não entendiam. Não, é sério, os primeiros cristãos do século I, muitos foram mortos porque foram julgados canibais, estão comendo sangue de gente. E é um tal de um Crestos aí. Estão comendo gente aí, carne, sangue, estão pescando alma. Cuidado, viu, meu filho? Olha, cuidado com o telhado da sua casa, porque de noite vai chegar um crente, olha, vai lhe pegar e vai lhe comer. Mas quando Jesus disse que aquele que, sabe, tem que comer o meu corpo e o meu sangue, ou seja, se ele é a palavra, se ele é o verbo de Deus, se ele é a expressão da vida, eu tenho que querer isso de maneira completa para mim. Não posso deixar o restinho. Ele diz assim, olha, Senhor, é o seguinte, eu vou comer da tua carne e do teu sangue, eu vou viver esse teu sacrifício na minha vida, na minha família, agora no meu emprego, não confunda as coisas, Senhor, é uma coisa, não dá para eu comer a tua verdade naquilo que se refere ao meu trabalho, não dá para eu comer a tua verdade naquilo que se refere aos meus relacionamentos, não dá, para a igreja dá, sabe, mas não dá para eu comer tudo, não dá para eu comer tudo que tu tens para dar, não dá para comer esse tudo, porque esse tudo é muito forte, esse tudo vai mexer comigo, esse tudo, a tua palavra talvez vai me deixar em alguns momentos, sabe, incomodado, porque eu vou me sentir talvez por ela empachado, porque eu não vou conseguir digeri-la, ela não vai se transformar em energia na minha vida, em energia ativa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, para que eu floresça em lugar árido, eu tenho que estar disposto a me alimentar daquela palavra do Senhor que é toda, e não de uma parte dela. Coma todo, vocês reúnam e comam todo o cordeiro. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é mais uma vez essa, é que Deus quer para a sua igreja, para o seu povo, para as famílias dessa comunidade, as famílias que nos assistem, o povo de Deus na face da terra, precisa entender que Jesus Cristo não é como um buffet, que eu passo por ele e escolho as azeitonas, escolho o arroz, o outro escolhe a carne, o outro escolhe a verdura, o outro só toma o suco, o outro passa, olha assim, pega uma cebolinha, o outro pega uma cenourinha. Se Jesus é essa comida que nos dá vida, esse cordeiro da Páscoa que nos liberta, que nos rege, que nos direciona, Ele quer que nós comamos tudo. Você diz alguma coisa por isso? Olha para o seu irmão e diz assim, ó, o Senhor quer que você coma tudo e não uma parte da vontade dEle. Coma tudo, Senhor, eu quero comer toda a tua vontade. Ele diz assim, ó, versículo 11, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam, de que maneira? Quero ouvir vocês, comam, está muito baixo, comam, mais uma vez, comam,
essa é a Páscoa do Senhor. Deus não quer apenas que para que a gente floresça nos desertos, a gente coma toda a vontade dEle. Honre a Ele no deserto, viva o querer dEle no deserto, viva o ser dEle no deserto. Mas uma coisa que me encanta, Deus tem pressa para agir em nossa vida. Eu fico pensando, eu não sei, mas quando eu olho para a vida, essa é a minha visão de vida hoje. Quando eu olho para o que precisa ser feito ainda, para aquilo que Deus vai colocando nessa quartinha aqui, quebrada de projeto, da vontade dEle, o que Ele quer para mim, eu fico pensando, Senhor, não é para amanhã não. O Senhor tem pressa em agir na vida da gente. Coma apressadamente. Coma depressa a minha vontade para a sua vida. Tem gente que está falando assim, ó, vou dizer, ó, estou aqui dando a palavra, você sabe. Tem gente que sabe o que Deus está falando agora. Tem gente que sabe aqui que precisa tomar decisões urgentes. Pecados que precisam ser deixados urgentemente. Mas não só pecados que precisam ser deixados urgentemente. Porque quando a gente come toda a palavra de Deus, a gente deixa pecado, mas quando a gente come a vontade dEle, nós também não somos preguiçosos diante do que Ele quer que nós façamos, dos desafios que Ele quer que a gente enfrente, da coragem que Ele quer que a gente, sabe, expresse no cotidiano da nossa vida. E Ele diz, comam depressa. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que está pegando a palavra do Senhor. Olha como é meio esquisito. Pega a palavra do Senhor. Ô pastor, coisa mais boa, coisa mais legal. Peraí que eu vou botar num saquinho e bota no freezer. Tem gente que está pegando a verdade do Logos de Deus, o Cordeiro de Deus, pegando em pedacinhos, guardando no freezer. Sabe aquela coisa que a gente guarda no freezer e não sabe se vai comer algum dia? Você que tem mania de guardar troço, você pega ali aquelas 2 colheres de arroz, né? Tem alguém aqui que não precisa levantar a mão, você não gosta de guardar troço? Pega aquelas 2 colherzinhas de arroz que você não vai comer nunca. Nunca. Aí chega, você bota naquele saquinho ali dentro, aí fica branquinho ali dentro da geladeira. Depois de 6 meses você olha, o que é aquilo? Será carne de gia? O que será que tem ali naquele saco? Escuta, a vontade de Deus para a nossa vida não é curso de congelamento. Repita, a vontade de Deus para a minha vida não é curso de congelamento. Não é não. Coma com pressa, coma a minha vontade, tome essa decisão, saia desse lugar, realize a minha vontade, saia dessa situação de, sabe, para de guardar a colherinha de arroz no canto do freezer. Tem tanta mulher rindo aqui. Eu acho que eu falei, talvez, eu acho que eu tive um revelamento agora. Tá? É o espírito de saquinho de arroz. Vamos repreender agora em nome de Jesus esse espírito de saco de arroz. Então, coma apressadamente, saia e coma a minha vontade rápido. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. É bom ser atento ao que Deus quer fazer na nossa vida, às decisões que Ele quer que a gente tome na nossa vida, ao pregar o Evangelho apressadamente, a saber que o nosso tempo se chama hoje, a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aproveitar os dons que Ele nos dá, os recursos que Ele nos dá, o pouco, muito, médio que a gente tenha. Uma coisa real, toda a palavra de Deus e toda a vontade de Deus tem que ser comida por nós apressadamente. Eu quero dizer uma coisa para você, muito importante, sobre a sua salvação, sobre a sua decisão, sobre o seu ato de dizer, Jesus, a partir de hoje, eu vou te seguir com meu corpo, com minha alma e com meu coração. Escute. Aquele povo teve algumas horas para tomar uma decisão de comer o cordeiro e de apressadamente ser liberto da escravidão. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Você que diz assim: talvez um dia eu vou entregar a minha vida ao Senhor. Talvez algum dia no futuro eu vou fazer isso. Talvez em algum momento da minha história lá na frente eu vou fazer isso. Talvez quando a minha avó morrer, porque se ela souber hoje o que eu fiz da minha vida, talvez ela deixe de gostar de mim. Talvez quando eu estiver mais organizado, quando eu estiver mais... Não sei, escuta. Ouça a palavra do Senhor. Coma apressadamente. Coma, porque a minha vontade para a sua vida é hoje. Não deixe que o tempo congele a minha palavra dita a você. Hoje. E aí a gente sai andando e passeando pela vida e pensando assim: e o meu pecado? E aquilo que eu tenho feito da minha vida hoje? A minha inação? Serve para mim esse coma hoje? E apressadamente? Sim. Por uma simples razão. A palavra de Deus para nós não é uma boa escolha a ser ou não escolhida. É a melhor escolha. Diga: Senhor, a tua vontade não é apenas uma boa escolha, é a melhor escolha. A melhor escolha.